Olá pessoal, estou tendo a oportunidade de ser recebido pelo vereador de Vitória, Mazinho dos Anjos, e é uma grande honra, Mazinho. Agradeço, né? Estar recebendo o canal Politicar com Alexandre Aquino, uma conversa, tenho certeza, uma conversa muito interessante, muito produtiva. Eu sei que o seu tempo não é pouco, seu dia tem que ter 48 horas para tanto que você se envolve, né, nas questões aí, tanto da Câmara como outras também, outras atividades. Mas eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade. Alexandre, primeiro, eu que quero agradecer a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na Câmara, né? Falar um pouquinho de política, que eu acho que é importante as pessoas discutirem política, né? Às vezes as pessoas não querem discutir política, mas é fundamental para o nosso desenvolvimento do nosso país, nosso estado, nossa cidade. É o tipo da coisa que não adianta querer virar as costas. Não adianta. Porque quanto mais você vira as costas, mais as pessoas mal intencionadas conseguem ocupar o campo, o espaço que deveria ser das pessoas bem intencionadas. Esse, inclusive, é o intuito, vereador, do canal, né? Promover a boa discussão. Não é à toa que ele tem o nome de Politicar, que é se discutir sobre política, para que isso venha a chegar não só aquelas pessoas mais politizadas, para também participar, não só elas, mas sim aquela pessoa comum, aquela que não tem um acesso, né, a essa discussão sobre política. E justamente isso, não compreende a falta de participar da política, de acompanhar a política, né, de ver como que está a atuação dos representantes, né, da população, que é muito importante. Então, assim, essa conversa, eu agradeço sinceramente, mesmo do fundo do coração, por estar nos ajudando, nos apoiando nessa nossa caminhada aí, ainda bem no início, né? Mas que a gente tem certeza que nós vamos ter sucesso. Eu sempre falo que o cidadão, ele não tem só que votar em alguém. Mesmo que ele vote em alguém que não ganhou a eleição, ele tem que escolher algum parlamentar na cidade dele, no estado, para acompanhar que tem um perfil parecido do que ele pensa, né? Sim. Então eu acho que é fundamental esse acompanhamento do parlamento, sabendo o que está sendo discutido, para poder cobrar efetivamente. Correto, muito bem colocado, exatamente. Esse acompanhamento é fundamental. Tem que ter, eu acho que assim, a parte do envolvimento do eleitor não termina na urna. Sim. Pelo contrário, né? Ali é o início do processo praticamente. Exatamente. Né? Se o ganhou, você acompanha ele. Depois que cobra ele, se estiver fazendo alguma coisa errada, você puxa a orelha. Isso. Mas se não ganhou, você tem que escolher alguém, né, ou um ou dois, para você acompanhar e fazer as cobranças. Correto. Vereador, pode chamar Mazinho? Pode, lógico. Então tá jóia. Mazinho, você é casado, tem 3 filhas. Então assim, não sei como consegue ser vereador, casar 3 filhas. 4 mulheres. 4 mulheres em casa. Então você é daquele que abriu mão assim de ser feliz e de ter razão e resolveu ser feliz, é isso? Boa alegria estar em casa. Eu também resolvi a mesma coisa. Eu não quero mais ter razão, eu quero ser feliz. É isso aí. Então ótimo. Você tem escritório, né? Que eu toco no escritório. Exatamente. Né? Você é bacharel em Direito, desde 2004 você se formou, não é isso? 2004. Você fez uma MBA em Gestão de Negócios pela FUCAP, não é isso? E agora, recentemente, você entregou seu TCC, você está falando aí... Não, eu apresentei. Apresentou o TCC, né? Me falou assim com toda alegria profunda, né, de terminar mais essa caminhada de pós-graduado. Você se tornou pós-graduado em processo civil, pela FDV também. Eu fiz um tema interessante, que é um tema que inclusive eu pretendo agora melhorar a monografia, poder publicar como livro. Ah, bacana. E que é um tema que eu posso inclusive aplicar na prática no escritório, no meu dia a dia. Então, excelente. Muito legal. Essa é uma questão, inclusive, que eu faço uma crítica. Uma das minhas postagens, não do vídeo, mas uma das minhas postagens nas redes sociais, é referente ao quanto que não se chega até a realidade das pessoas, o que se produz na academia. Sim. Né? O quanto que nós temos de material produzido que no final das contas não se reverte em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Inclusive no dia da minha apresentação, logo depois teve um outro estudante apresentando uma monografia no curso de pós de compliance, que ele apresentou, o trabalho dele foi voltado em compliance para partidos políticos. Ótimo. Muito interessante, porque ele até para acompanhar, assistir a apresentação todinha, ele vai me mandar o material dele pela... Já dá para usar, Vou te passar. De repente você pode até entrevistar ele. Ótimo. É um advogado. Gostei da indicação. Ficou muito bacana o trabalho dele. Bacana, muito bom. Então, continuando aqui com a biografia, a gente só fala uma coisa. Se eu for expor toda a biografia detalhadamente do vereador Mazinho, nós vamos ficar 2 dias só falando disso.
Eu queria entender, até perguntei antes da gente começar, como que ele consegue fazer isso tudo, mesmo ao longo do tempo, porque ele tem 38 anos, é um jovem ainda, de 38 anos, mas já iniciou a tua vida na política há muito tempo, né? E também no campo do empreendedorismo, não é isso? Sim. Eu vi que você foi estagiário no Tribunal de Contas e também no Tribunal de Justiça, sim. Isso quando ainda era estudante de Direito. Foi ex-presidente e ex-vice-presidente do DCE, da faculdade, né, da FDV. Ali já começou a militância, né? Militância aí já começou já, exatamente. A turma ali tá, o Zé Riz, que também era do nosso grupo, virou presidente da Ordem agora, que era o nosso grupo na época também. Correto. Ele também fazia parte. Ele foi presidente do CA. Ah, legal. Tinha o DCE, que era administração de direito, e ele DCA de direito. Então a gente foi na mesma época, a gente foi junto. Bacana, você vê que são duas pessoas que atingiram sucesso, né? Foi bom, né? Passar por ali. Então você é um advogado que já milita desde 2005, logo após a sua formatura, né? Foi empreendedor, ainda empreendedor, tocou em escritório de advocacia, mas foi empreendedor também de um campo society, qual é society, não é isso? Um campinho de futebol society durante 11 anos. E jogava muita bola? Rapaz, três peladas por dia, por semana. Em média. Essas fixas, fora quando faltava alguém, que nem empresário, você fazer para o time para poder ir para sem lesão, nada de joelho, nada. Então aí depois que eu tive minha porque senão a gente ia ficar com dificuldade que com o vereador. Não, depois da primeira filha eu aposentei, já não jogo mais bola há 6 anos. Dizem que 6 anos que eu não jogo bola mais. Esporte radical, alpinismo, isso não, para mim é futebol. Futebol com certeza. Então tem 6 anos eu vendi o Society em 2015, resolvi focar no escritório. Ótimo, se dedicar mais no escritório. Porque eu tinha uma jornada dupla, né? No escritório durante o dia todo e à noite no Society. Sim. Aí quando você casa, tem filho, aí começou a dificultar porque você tem que ter tempo para a família. Correto. Então eu optei por focar no escritório e vender o Campus Society. E o meu sócio estava na mesma situação que eu, então a gente vendeu junto, foi bacana. Foi uma experiência muito boa. Foi a melhor decisão, né? Foi uma experiência de 11 anos muito boa, eu aprendi muito. Você ser empresário nesse país, você tem que... Sim, aprendizado. É um mestrado e um doutorado. É um mestrado e doutorado com a dor, né? Você disse que o aprendizado vem com amor e com a dor, né? Ele vem junto com amor e dor, né? Exatamente. Realmente o empreendedorismo no Brasil é algo que é para poucos, né? E nessa época que eu comecei a me envolver no movimento jovem empreendedor. Fazer política ali no associativismo jovem, é voluntário, a gente criou o movimento jovem empreendedor aqui no Espírito Santo. Foi no Sindes? No Sindes Jovem, que a gente criou em 2005, depois a gente criou a Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Correto. Em 2006. Ali naquela época era muito mais difícil você ter um negócio, ainda mais quem era jovem, né? Você demorava 6 meses para conseguir um alvará de localização. Muita burocracia, né? CNPJ demorava 6 meses na Receita. Então assim, fiscalização ainda continua ruim, mas era pior. Então era muito difícil, você não conseguia acesso a crédito. Então, é muito burocrático, é custoso e quando você precisa de ter acesso a um crédito para poder incentivar o empreendedorismo, aí tem mais dificuldade. Para você ter acesso a crédito, você tinha que ter um bem para dar em garantia ou tinha que ter dinheiro para dar em garantia? Você está jovem, começando a carreira, você não tem nada. Não tem sentido. Não, na verdade a gente observa isso, que normalmente a maioria, gente, isso aí fica uma crítica, tá? Você aí do sistema financeiro, que a maioria das pessoas que obtêm crédito já tem dinheiro, não tem sentido isso. É isso aí. Né? Então quem precisa não no consegue. Brasil é inverso, né? É inverso. Privilegia quem tem, né? E deprecia quem não tem. Às vezes o jovem tem uma boa ideia, né? Tem todo o gás para poder colocar em prática, só que não tem como financeiramente, ninguém acredita. Melhorou muito agora com aquela questão de investidor anjo, as pessoas querem investir com mais risco. Então isso está ajudando muito, mas é muito particular. As instituições financeiras não ajudam. Precisa se ter, na verdade, uma política, né? Vamos dizer assim, até um incentivo de política pública para que isso aí tenha uma magnitude maior, né? Não dê para ficar restrito a essas ações aí. Melhorou muito, né? 2005, quando a gente começou a falar em empreendedorismo, era uma palavra feia. Hoje em dia todo mundo fala, uma palavra até bonita, né? Exato. Até a questão de burocracia virou uma palavra interessante, as pessoas querem diminuir a burocracia. E aí, inclusive, já vou entrando numa outra questão. Vindo agora já para esse momento, né, que você foi eleito em 2016, seu primeiro mandato, não foi? Foi a primeira eleição que eu disputei. Eleição eletiva foi a primeira. Eu disputei a eleição do DCE. Na faculdade, mas essa foi a primeira eleição. Para representar a população, não foi a primeira. E você já começou a assumir, eu estava vendo aqui, você já começou a assumir várias comissões, como membro, como presidente, como vice-presidente. Eu observei que uma delas é justamente da empreendedoria, da desburocratização, não é isso? Empreendedorismo.
E interessante, referente também à parte de reformulação do regimento interno, porque é outra questão também, que as leis ficam tão obsoletas, né, que cria mais amarra ainda para se poder desenvolver uma política mais de empreendedorismo, incentivo ao empreendedorismo, né, nesse tipo de coisa. Alexandre, assim, quando eu resolvi me candidatar, você conversa com as pessoas e primeiro você tem que entender qual é a função do cargo que você quer exercer, né? Então, quando eu fui exercer um cargo de vereador, você tem que saber o que um vereador faz. Sim. E a partir daí, quando você vai convencer as pessoas de votar em você, você vai ouvir o que as pessoas querem, esperam de você como vereador, como parlamentar. Né? Você vai ouvir lá justamente a quem você vai querer atender, representar. Exatamente. Para poder apresentar soluções aderentes, né? E essa pauta do empreendedorismo, essa pauta do excesso de burocracia, da simplificação administrativa... Foi recorrente nas pessoas que eu tinha relação, que eu procurei para pedir esse apoio. Então, quando eu ganhei a eleição, isso tudo que eu conversei com as pessoas, eu prometi que eu ia fazer... Eu tenho por obrigação, e todo político tem que ter por obrigação, em cumprir. E tem um roteiro para ser cumprido. Exatamente. Então, no meu primeiro ano de mandato, o que eu fiz? Eu, na verdade, tinha 15 comissões aqui na Câmara. Eu não quis assumir nenhuma delas como presidente. A única coisa que eu quis fazer é o seguinte, criar uma comissão especial de desburocratização e empreendedorismo para poder fazer o trabalho do que eu prometi em campanha para esse público. Já para começar, já dar esse atendimento aí. Exatamente. Né? E participei como membro de algumas comissões importantes. CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Políticas Urbanas, porque a gente estava no ano de debate do PDU, do Plano Diretor Urbano. Correto. Então eu me empenhei muito nesse primeiro ano de mandato, em fazer o que eu prometi na campanha para os meus eleitores, né? E também fazer esse trabalho de vereador técnico, de CCJ, a gente conseguir dar uma ajustada na CCJ, não ficar aprovando leis inconstitucionais, como aprovavam aqui, 90% das leis eram aprovadas na CCJ, mesmo inconstitucionais. A gente começou a fazer um trabalho aqui, discutir o plano diretor urbano com mais ênfase, com mais técnica. No mínimo faltava um conhecimento técnico para isso, né? Sim, sim. Então eu busquei fazer isso no primeiro mandato. No primeiro ano do mandato. No segundo ano, eu já assumi algumas comissões. No segundo ano, desculpa, o segundo ano ele completa o primeiro, né? São a presidência das comissões são 2 anos. Então nesse segunda leva agora, que é o terceiro ano de mandato, eu já assumi algumas presidências de comissão e estou fazendo um trabalho na comissão de obras e serviços, né, um trabalho de fiscalização, que eu acho que é a principal função do vereador, né, é fiscalizar o executivo, ir nos equipamentos públicos, olhar os equipamentos públicos, ver o que precisa ser melhorado, apontar as melhorias, e também na comissão de segurança, que é uma pauta muito recorrente atualmente na cidade. Então a gente está fazendo um trabalho muito, muito grande nisso, e criamos a frente parlamentar para tratar das pessoas em situação de rua, que também é um tema complexo, não só em Vitória, como no mundo todo, isso aí. Mas a gente está discutindo nessa frente parlamentar esse tema também. Muito bom, bacana. Agora, Mazinho, fazendo um pequeno questionamento, né, apresentando algumas perguntas, gostaria de saber assim, o que mais te motivou a entrar na política e vir buscar um cargo eletivo? O que você se apegou, acreditou, né, colocou como uma base para que você viesse, né, então a participar, vinha a ser vereador? Isso aí tem algum dedo aí, ou o braço inteiro do seu tio, Enivaldo dos Anjos? Até sim, eu acho que tem um pouco... Foi inspiração também? Acho que tem um pouco da veia, né, familiar, de gostar. Tá no DNA. Eu acho que política, assim, você tem que entrar nela por vocação, Alexandre. Só um minutinho, para quem não sabe, eu acho difícil, tá? Mas para quem não sabe, Enivaldo dos Anjos, o tio do Mazinho dos Anjos, ele já foi 5, ele está no 5º mandato de deputado estadual, não é isso? 4º ou 5º. E foi prefeito de Bairro de São Francisco e conselheiro do Tribunal de Contas por 10 anos. Ele foi conselheiro do Tribunal de Contas por 10 anos, depois de 3 mandatos, aí depois resolveu se candidatar em 2014, aposentou em 2014 e ganhou de novo em 2018. Ele é servidor de carreira do judiciário, escrivão. Aí ele teve período de escrivão com o tribunal, aposentou, aí resolveu... Aposentou até antes da expulsória, né? É raro, foi o primeiro no Espírito Santo que fez isso. Eu me lembro desse fato. Mas aí, sem desculpa, tem que interrompido, mas é só para poder... A família, por parte do meu pai, ela é muito politizada, né? Assim,
mesmo que só o Nivaldo que disputou o mandato eletivo, mas todos os irmãos eram 10, eles sempre gostaram de discutir. Eu tenho 2 tios que são de extrema esquerda, são petistas, que fundaram o PT. Eu tinha um tio que é de extrema direita, que é PSDB, que sempre... Então não há combinação. Não, a briga era boa. Tem o Nivaldo que sempre foi de centro-esquerda, né? Então, assim... hoje, inclusive, é o líder do governo, né? E eu, pequenininho ali, eu sempre via aqueles debates ali na mesa de almoço da família, né? Eles começavam a falar de política e sempre dava briga, porque são posições muito diferentes. Né? Então, eu sempre vi ali, sempre achei interessante. Mas o que me motivou mesmo a disputar o mandato eletivo foi esse trabalho meu no movimento Jovem Empreendedor, né? Da dificuldade que a gente sempre viu ali de se empreender, né? Eu fiquei imaginando, eu não tenho filho, eu não sou filho de pai rico, meu pai é servidor público, como você, Alexandre. Minha mãe também é servidora pública, né? Eu lembro deles quando eles ficavam 6 meses nos governos atrás sem receber salário. Sem receber, né? Pedindo dinheiro emprestado para poder fazer compras no supermercado. Então, quando eu comecei a empreender, eu não tinha dinheiro para botar no negócio. Eu tive que começar com o giro do negócio, fazer o negócio acontecer. E andando. Né? E andando. Então é muito difícil. Né? Você chega baixa a porta num banco, você não consegue um recurso para colocar no negócio. Então isso começou a motivar. Aí a gente participou ativamente pela Federação Capixaba de Jovens Empreendedores, da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, da aprovação em 2006. Correto. Né? Fomos para Brasília com o grupo da Confederação Nacional. A Lei 123. Isso, apoiamos muito forte a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que isso deu uma melhoria, né, para as micro e pequenas empresas no Brasil. Começou a desenvolver que a gente tinha uma visão muito do ódio ao empresário, naquela visão da Revolução Industrial de 1848, onde tinha o proletariado e o empresário. O grande causador de todos os males, ainda é corrupto. O empresário ganhava fortunas em cima do trabalhador, o trabalhador ficava com as migalhas. Então isso mudou muito, né? Orientalizou. Até porque é o seguinte, eu acho que assim, gente cometer ato falho ou ilícito, etc., isso cabe em qualquer lugar. Infelizmente isso acontece. E 90% hoje dos Mas não pode generalizar. São muito pequenos, né? Não pode generalizar. Eu acho que, se não me engano, são 90 e poucos % do empresário no Brasil, da formação empresarial, são micro e pequenas empresas. Né? Exatamente. Eu lembro que lá no seu site era eu e meu sócio mais um funcionário. Pronto aí. Era praticamente da família. Sim. Né? Ia na minha casa, frequentava a minha casa, a gente estava todo dia conversando. Então, assim, a relação do micro e pequeno empresário, aí você pega uma lei trabalhista, que é de 1940, da época de Getúlio Vargas, para se aplicar numa empresa com um funcionário, que o cara tem que ter... Eu lembro disso, assim, era um negócio que era surreal. Eu não precisava do funcionário chegar lá 2 horas da tarde para ficar até as 11 da noite. Sim. Ele ficava de 2 às 5 sem ter o que fazer, porque ele era obrigado a estar lá dentro. Exatamente, que não tinha outra alternativa para isso. Não podia ter uma flexibilidade de horário. Então, essas coisas que a legislação tem que mudar e tem que melhorar. Então isso me motivou muito. Mazinho, você que é da área de direito, você já é pós-graduado em processo civil, não é isso? Isso. O que você acredita a essa letargia da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico, que ele não acompanha a dinâmica da mudança, né, da mudança social? Porque, querendo ou não, a lei ela tem que ser positiva, não é isso? Ela tem que ter um motivo de existir, né, e uma aplicabilidade dela. Isso tem, sim, são vários fatores. Muitos fatores, né? Você pega, a gente tem um jargão assim de que você produzir muita lei é resultado para um vereador, por exemplo. Sim. Então o vereador tem que apresentar projeto de lei para dizer que o mandato dele está sendo efetivo. Sim. Isso é uma falácia, porque quando você tem um país com excesso de legislação, a legislação é simplesmente desrespeitada. Correto. Porque o cidadão ele começa a não conhecer, começa a não acreditar, porque aquela lei, a maioria das vezes, não consegue ser aplicada. Não, exatamente, não consegue ser fiscalizado. Então o cidadão começa a ter descrédito pela lei. Foi assim, ela existe para quê? Não, aí você passa na rua, o cara fala, meu amigo, você não pode andar com um cachorro nessa praça, porque tem uma lei. Sim. Não quer nem saber, nunca acontece nada comigo. Porque a lei também, que não há uma punição, ela deixa de ser aplicada. Não tem quem punir, não consegue punir. Isso é da natureza humana, querer acreditar demais, é ser muito ingênuo e achar que as pessoas, sem ter algum tipo de contrapartida em termos de penalização, aí não vão... Eu falo muito isso, a burocracia
ela tem uma certa importância, mas o excesso de burocracia e a centralização administrativa, ela fere o princípio da democracia, que é que o Estado está a serviço do cidadão. Sim. O Estado tem que estar a serviço do cidadão. E te dá acesso a todos. É isso. E às vezes, Alexandre, o custo dessa burocracia, ele é muito maior do que o benefício que ele traz para o cidadão e para o próprio governo. Correto. Então, assim, isso tudo tem que ser repensado. Então, isso motivou a gente muito para vir para a política, para poder fazer esse debate. Que bom. Na comissão aqui, a gente discute, a gente estudou a legislação todo dia no município, a gente faz sugestões de alteração, de melhoria, a gente propõe algumas mudanças, a gente está fazendo um projeto de revogaço, que revogamos mais de 3 mil leis na cidade. Então, assim, eu acho que é o caminho, é um pequeno passo, mas isso tem que ser uma constante. Tem que ser dado e tem que dar prosseguimento. Tem que ser uma constante. Isso tem que ser a simplificação administrativa, tem que ter um projeto de governo, não pode ser de partido político, independente do partido político. Tem que ter essa imersão dentro de uma política de governo. Isso aí. Vereador, agora falando assim nessas boas práticas, vindo para essas ações que você tem feito referente a mudar, a melhorar o acesso do empreendedor a políticas públicas, enfim. Diga aí, quais são as boas práticas que você pode estar nos passando, que você tem implementado, né, desde que buscou vir a ser vereador pelo município de Vitória? Então, eu já sei de alguma. Ela começa, acho que assim, novamente, desculpa te cortar de novo, mas já começa por a forma que você escolheu o seu gabinete, que não é algo normal de acontecer. Eu acho que no mundo talvez seja mais restrito a pouquíssimos políticos que fazem isso. Poucos mesmo. Então, Alexandre, a minha formação política, ela não é na política partidária, ela veio da política do associativismo, né? Empreendedor. Né? Então, eu aprendi muito. Buscar bom resultado. Eu aprendi muito sobre planejamento estratégico, sobre como fazer planejamento estratégico, como aplicar o planejamento estratégico. Então, boas práticas de gestão. Então, quando eu entrei aqui, eu falei, cara, tem que aplicar isso. Até porque o maior insumo hoje do ser humano é o tempo. Exato. Então, eu tenho que otimizar o meu tempo. Né? Por quê? Porque eu mantenho meu escritório de advocacia, que é onde é o meu sustento. Né? Que isso aqui é passageiro, são 4 anos de mandato para trabalhar para a comunidade de Vitória. Isso já é uma boa prática, já diferencia de outros políticos que fazem da sua posição como político como profissão, que não é o correto. Né? E no parlamento dá para você tocar, se você tiver planejamento, organização. Então isso que eu fiz. Então, eu antes de assumir o mandato, que você é eleito em outubro, você assume só em janeiro. Eu estudei aqui a estrutura da Câmara, o que eu tenho de recursos disponíveis para poder exercer meu mandato, né? E a partir daí eu iniciei um processo seletivo em alguns cargos. Primeiro, aqui na Câmara você tem direito de até 15 assessores numa verba de 35 mil para distribuir de salário para esses 15 assessores. Então isso era o que eu tinha. Então, só que o que acontece? Aqui todo mundo é assessor parlamentar. Aí eu fiz um organograma. O que eu preciso para o gabinete funcionar e eu poder exercer o meu mandato com eficiência, né, e atendimento ao cidadão com eficiência? Eu preciso de uma estrutura tal, né, uma área administrativa, uma área jurídica de controladoria, uma área de comunicação e uma área política. Essa estrutura, quais os cargos que eu preciso para ter na área jurídica? Preciso ter um advogado, preciso ter um controlador para analisar contrato. Na estrutura administrativa, preciso de uma chefe de gabinete e uma assessora, uma secretária. Na assessoria de comunicação, preciso de um assessor de comunicação de mídias sociais, porque hoje não tem como você ficar fora disso. E preciso de uma jornalista. Na assessoria política, preciso de uma pessoa para ir na prefeitura, resolver dar andamento nos processos, de trazer as demandas das comunidades. Tem que estar junto. Então é isso. Então é isso que eu preciso. Atribuição para cada cargo desse, definida. Organograma, aí a partir daí eu fiz um processo seletivo para... Organização e planejamento. Exatamente, fiz um processo seletivo para cargos mais técnicos. Correto. Então, né, o Lucano está aqui com a gente, fez o processo de mídias sociais. Querendo ou não, trabalha mais uma atividade finalística. Exatamente, né? O Henrique, que você conheceu, até trabalhou, ele fez um processo seletivo agora, recente, na área de controladoria. Então ele sabe quais as funções ele tem que desempenhar no gabinete. Então, cada um que está trabalhando aqui sabe qual função tem que desempenhar e ninguém fica batendo cabeça, querendo ser melhor do que o outro. Quer parecer mais do que o outro. Não tem isso. Cheio de vaidade. Então, tem uma organização.
Aí a partir daí eu fiz o quê? Fiz um planejamento estratégico. Trouxe uma pessoa muito bom de fora, né, para fazer esse planejamento estratégico. Um final de semana inteiro com essa equipe fazendo esse planejamento estratégico. A partir do planejamento estratégico, missão, visão, valores, metas a ser alcançadas e o que a gente pretende fazer de indicadores, nós começamos a tocar o mandato. Não, você está fazendo o que a maioria dos políticos fazem, né? Vocês já perceberam, né? Pô, pelo amor de Deus, gente. É isso aqui que nós temos que trazer para dentro da política. O que acontece é o seguinte, independente de ser legislador ou chefe de executivo, tem que trabalhar com organização, planejamento e foco de trabalhar em cima de meta e indicador. É isso aí. Só que a maioria não é isso. A maioria não é nem formada, preparada, como você falou antes, não sabe nem o que vai fazer. Nem o papel do vereador. Tem que se preparar. Mas isso... Aí eu, sendo mais exigente ainda que eu fiz, falei, pessoal, vamos fazer um ISO 9001 agora. Um ISO. Aí você inovou com força, né? Aí eu fui pesquisar. ISO 9001 na Câmara de Vitória. Quando eu fui fazer o ISO, eu vi que para você fazer o ISO você tinha que ter CNPJ e o gabinete não tem. Não, Aí eu fui lá na Findes, conversei na presidência. Pessoal, eu quero ter um ISO, como é que eu faço? Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o IEL vai desenvolver um mapeamento de processo para você, como se fosse um ISO, e nós vamos certificar no final, tá até ali, ó, o certificado do IEL. O IEL ficou exatamente 2 anos aqui dentro. Todo mês o consultor vinha aqui fazer o levantamento de tudo no gabinete, todos os processos internos, hoje tem um mapeamento. Então, jurídico, entrou, recebi uma demanda de um projeto de lei, de uma sugestão de alguém. Já mando para o jurídico faz análise se é possível todo ou não. O fluxo das informações, das atividades ali. Se é possível, a gente discute se vai fazer o projeto. Certíssimo. Se for, a gente já protocola, já dá andamento, manda para o cidadão. Se não for inconstitucional, a gente fala que tem que ser por indicação, manda indicação para a prefeitura. Então isso tudo é mapeado através do ISO, a gente ficou 2 anos fazendo isso. E é lógico que esses mapeamentos de processo, na medida do trabalho, ele vai ajustando. Sim, ajustando. Aí. Mas o importante é você ter uma matriz. Aqui eu sempre falo, não adianta você querer ter resultado se não arrumar casa. Você pode até obter resultado, mas não o resultado que poderia ser ainda melhor se tivesse com a casa arrumada, mapeamento dos processos realizados. E é tudo, desde um evento. Uma equipe. O evento tem o pré, o durante e o pós. Sim. Então tudo mapeado certinho, o que tem que fazer, cada um tem que fazer, então funciona muito direitinho. Correto. Meus parabéns, Mazinho, porque isso aí, gente, é algo assim, para muitos é impensável isso acontecer. E você vê que isso aí realmente é uma boa prática, que tem condições de ser feita, basta primeiro o indivíduo querer. E segundo, tem que ter preparo para fazer isso, porque querendo ou não, você tem que querer aquilo que você também sabe fazer, porque a grande maioria não quer porque não sabe. Tá? Então assim, é falta de preparo, pensa bem na hora de colocar lá o seu dedinho lá para votar. Mazinho, passando aqui à frente, quais foram os principais resultados que vocês alcançaram com toda essa organização, com toda essa preocupação aí de montar vários processos bem definidos, ter essa parceria com o IES e IEL, né, e aí, quais são os resultados que você poderia dizer que você já alcançou aí? Tem uns resultados muito importantes. Por exemplo, da Comissão de Desburocratização, uma das principais demandas que a gente identificou, porque a gente fez reuniões nas 9 regionais no início da comissão para ouvir o cidadão e saber das demandas que o cidadão traz para a cidade. E uma delas é que o fiscal da prefeitura recebe 40% da multa aplicada. Mas aí vai virar uma chuva de multa. Exatamente, já era uma chuva de multa. E a gente começou a estudar isso, Alexandre, a fundo, e aí vem a questão, para você conseguir algum resultado, você tem que estudar, se dedicar, senão não tem jeito. Não consegue, concordo. E nós identificamos que tinha uma lei aprovada aqui na Câmara em 2014 que acabava com essa multa, por fiscalização, a recebimento por multa. Só que tinha um artigo que falava que enquanto não for regulamentado pelo Executivo, vale a lei anterior, que é... Correto, aí fizeram a lei e não regulamentaram. E o prefeito, desde 2014, tinha regulamentado a lei, isso em 2017. A regulamentação é pelo Executivo? Pelo Executivo, por decreto. Por decreto. O que aconteceu? Nós começamos a tentar, em reunião, conversando com o prefeito, tentando resolver e nada. Nós encaminhamos para a OAB, pedindo parecer da Comissão de Direito Tributário e Direito Constitucional da OAB, deram parecer que é inconstitucional, que não pode, tal. Encaminhamos para várias entidades todas, CDL, FINDES,
todas as entidades, Sinduscom, se manifestaram contrário a esse tipo de prática. A Prefeitura não cedeu, não mandou o projeto, não publicou o decreto, nós fizemos o quê? Nós fizemos uma representação do Ministério Público, juntando toda essa documentação, contando todo esse histórico de 9 meses de trabalho. O Ministério Público começou no andamento naquilo, notificou a Prefeitura, foi atrás da Prefeitura para não abrir uma ação civil pública. A Prefeitura fez o quê? Fez um TAC, mandou um projeto de lei para a Câmara e agora, nesse 2019, 2 anos depois do trabalho da comissão, a Prefeitura fez a publicação do decreto regulamentando a situação e acabando com essa multa por produtividade. Mas qual a vantagem da Prefeitura, qual o interesse de ter essa letargia aí em se resolver uma situação dessa? Porque não, gente, mais uma vez, não adianta ser ingênuo. Que o indivíduo que receber 40% por multa, ele vai sair multando igual louco. Lógico, até porque a gente não sabe o que leva o indivíduo a fazer determinadas coisas. É muito subjetivo. Mas exatamente, porque como que você vai controlar isso aí? Aí, quer dizer, o indivíduo vai ter que entrar com recurso. Muitos não entram com recurso, porque não tem tempo, não tem conhecimento, não sabe qual é o procedimento tomado. Nós identificamos através de informação, através de estudos, que muitas das multas eram centralizadas em determinadas áreas. Principalmente as de maior poder aquisitivo do comércio. Porque onde o cara não reclama e paga. Porque o cara não reclama e paga para não ter o problema. Então tinha estabelecimento que recebia multa todo mês de R$500. Todo mês de R$500. Então o cara, para não ter o problema de ficar, ele paga a multa e reclama. E aí a história mudou com a tua intervenção. Mudou, aí foi alterado com esse trabalho da comissão. Então esse tipo de trabalho é interessante. Nós fizemos a fiscalização em cima do rotativo. Que estudamos o contrato, apontamos diversos problemas no contrato que não estavam sendo cumpridos. Caminhamos para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas identificou que a empresa não pagava ISS para a Prefeitura. Essa fiscalização apurado 2 milhões para trás para receber a Prefeitura e começar a cobrar para frente. Isso vai dar mais de 15 milhões para a Prefeitura nos 20 anos de contrato. Então, uma fiscalização feita pelo gabinete, pela estrutura nossa aqui, nós conseguimos botar dentro do caixa da Prefeitura quase 20 milhões de reais. Evitou de continuar um prejuízo, né, ao erário. Exatamente. Agora, a partir de agora, vai ter um reforço no caixa. Exatamente. Então isso é importante, essa função fiscalizatória de olhar, de estudar os contratos. Então, aí isso aí, eu falo mais uma vez, isso aí depende muito de quem está como vereador, equipe, representando o povo da equipe boa, uma equipe técnica muito boa. E de ter o vereador ter um preparo para poder assumir uma postura de vereança de fato, que é fiscalizar o executivo, é propor melhorias para a sociedade, porque senão a gente vai ficar naquela mesmice de onde o indivíduo vem aqui para fazer folclore, né, e entrega mesmo para a sociedade zero. De folclore, isso aí, gente, tá cheio, então já mudou isso. Agora você falou do prefeito, dessa interlocução que fez aí referente à legislação para mudar, para regulamentar, etc. Vou fazer uma pergunta, você responde se quiser, se não quiser você também responde. Fica à vontade. Lógico. A gente pode dizer, afirmar que o Mazinho dos Anjos é oposição ao Luciano Rezende? Faz parte de um bloco de oposição, pelo menos? Alexandre, na verdade eu desde o início do meu mandato, eu tenho um mandato muito independente. Ou é uma independência que você possui, que em momentos você vai para o governo e em momentos... Então, nos 2 primeiros anos de mandato, eu tinha uma posição mais independente e sem ser muito crítico. Por quê? Correto. Até porque, para a gente criticar, a gente tem que ter subsídio para fazer a crítica. Sim. Então, fundamento, né? É fundamento. Então, nesses 2 primeiros anos, eu estudei a prefeitura como um todo, os contratos, os projetos da prefeitura. Então tudo que veio do executivo, que é bom para a cidade, eu votei a favor. 90% das votações eu sou a favor, eu não sou daquele que voto não por votar não. Sim. Então eu faço muita sugestão, eu leio todos os projetos executivos. Não é uma picuinha, não é uma oposição para poder crescer eu acho que tem que fazer uma emenda, eu tento argumentar com alguém do executivo e tal, para poder apresentar ou não, justifico por que eu acho que estou fazendo daquela emenda. Então eu não faço oposição por oposição. Aquela oposição virulenta, né? De chegar eu também não faço jogo de político, de fazer uma dar uma porradinha aqui para negociar um carro. Isso aí. Então eu não faço isso, não tenho nenhum carro na prefeitura, nunca vou pressionar cá para soltar lá. Então isso eu não faço. Então essa postura de independência, talvez não é o que eles estão acostumados a fazer. Não. Então talvez isso não é confortável, né? Não é confortável. Talvez isso o executivo
sei nem se o prefeito, mas as pessoas em volta dele começam a te taxar como oposição. Sim. Né? Porque se depender das pessoas que estão no executivo e da Suprema, eles querem a Câmara como um cartório, né? Exatamente. Tudo que vem para cá, você carimba e tal, você não pode nem ler. Isso. Então eles acham que é isso. Então, assim, eu não tenho essa postura e nem vou ter nunca. Não, então, até porque se você fizesse uma postura diferente, porque muitas pessoas fazem, inclusive, muitos políticos fazem, é a mesma coisa, eu costumo também falar nos programas, é a mesma coisa de você jogar fora daquilo que nos diferencia de qualquer outra espécie, que é a capacidade de raciocínio. Não tem sentido exatamente. Isso. Se eu tenho a capacidade de raciocínio, eu consigo analisar alguma coisa, por que eu vou deixar de fazer isso? A não ser que tenha algum motivo aí, né, particular, individual, não com a representatividade do mandato. Então, Alexandre, os 2 primeiros anos foi assim. Só que depois, quando você já conhece e está vendo as falhas, eu não consigo não apontar. Eu não consigo, Alexandre. E a gente como vereador, eu conheci os 80 bairros da cidade como vereador, as 9 regionais. Mas eu não conhecia. Você não deve conhecer. Então, eu tive a oportunidade de conhecer, de eu ver coisas e conhecer coisas que a maioria da população não vai ter oportunidade. Então, eu ando em Andorinhas, que fica a 700 metros daqui, tem gente passando fome, Alexandre. Pois é, né? Tem gente passando fome. Então, assim, eu não posso falar que eu moro em Vitoríssima, porque eu não moro. A cidade é linda, maravilhosa, isso a gente não tem como dizer que não é. A cidade tem uma estrutura muito boa, tem um orçamento melhor do estado, com uma população pequena, mas tem pessoas passando fome. Então aí você entrou no ponto que eu já ia abordar logo em seguida. O Brasil tem 5.570 municípios, correto? A ONU, ela considera o município de Vitória, ela fica oscilando entre segunda e terceira melhor cidade do país, correto? E eu te pergunto, então assim, segunda, terceira melhor em termos de qualidade de vida, né, do Brasil, mas nós ainda temos um caso como esse. Então assim, o que teria que melhorar vamos dizer assim, da gestão dentro do município? Nós temos, se você fizer um comparativo, nós temos uma cidade com 355 mil habitantes, que para uma capital é a menor do Brasil, com um território pequeno, que é uma ilha com um pedaço de continente, e com orçamento de quase 2 bi. Esse orçamento agora, para o ano que vem, é quase 2 bi, é 1 bi 900 alguma coisa. Então assim, quando você olha para o lado, você vê Vila Velha com orçamento de 1 bilhão a menos que Vitória. Isso aí. E 1 bilhão com a receita caindo ainda. Com a receita caindo, com 470 mil pessoas, 120 a mais que Vitória, e com até um território bem maior que Vitória. Você olha para Cariacica, você tem 1/4 do orçamento de Vitória, com 380 mil pessoas e com um território muito maior, com um monte de rua por fazer, com escola para construir. Então, você olha para a Serra, tem um orçamento de 1 bi 500, mas com 550 mil habitantes, 200 mil a mais que Vitória, com um território muito maior que Vitória. Então, assim, Vitória, ela tem uma cidade constituída, as 9 regionais e os bairros têm unidade de saúde, tem escolas, tem CMEs, tem asfalto na cidade inteira, tem um ou outro morro que não tem acesso a carro, a ônibus. Então você tem uma cidade constituída com dinheiro. Correto. Então se você tem uma gestão mais eficiente, pode ser ainda mais lógico, você tem condição de dar entrega, né, para a sociedade. Com certeza. Casos como esse de pessoas passando fome a 600 metros daqui eu tive isso aqui no Morro da Garrafa, aqui no Alto Santa Helena, que é aqui na frente, aqui dá 500 metros também. Eu tive lá umas 2 semanas atrás. E lá você não tem acesso a carro para subir no morro, subir andando. A reunião não tinha começado, eu resolvi rodar. Fui numa igrejinha que tem lá em cima católica, conversei com uma senhora que estava rezando lá, depois entrei umas 3 casas. Quando eu estava descendo de novo para a reunião, tinha uma senhora de 60 e poucos anos com 20 sacolas de supermercado subindo uma ladeira chovendo. Mas quer dizer, eu não tenho coragem de falar que eu moro em Vitoríssima, enquanto eu vejo essa realidade das pessoas. Não, então, entendeu? Porque a impressão que tem quando você vê a notícia de Vitória foi considerada pela ONU como a segunda ou terceira melhor em qualidade de vida, você acredita que não tem nenhum problema, né? Porque a cidade está toda perfeita, é um mundo perfeito. Então nós temos que olhar para isso, entendeu? Temos que olhar para planejamento. Quando eu comecei a rodar pela Comissão de Obras, as escolas, as CMEs principalmente, você vê muito sucateamento. Sim. Muito sucateamento. Eu já entrei em 3 centros de educação infantil de madeira. Um calor de 50 graus no verão. Sim. Bebês expostos a isso. Então, assim, isso tudo precisa de quê? Precisa de um planejamento.
para execução de obras, de melhoras, de reformas. Então, tem que ter uma priorização, tem certas coisas que não pode deixar, né? Então isso, Alexandre, eu não consigo falar que está errado o que eu estou vendo. Então eu falo. Então, às vezes incomoda e as pessoas te taxam como oposição. Mas aí nesse sentido aí é melhor ser oposição, eu prefiro. Né? Se for assim, é melhor ser taxado, né? Mas eu não vou ser oposição por oposição. Se chegar um processo da prefeitura, está o orçamento aí. O orçamento está aí, está tramitando. Eu fiz algumas emendas, 3 emendas, se não me engano. Botou para votar, eu vou votar nas minhas emendas, lógico. Se elas forem vencidas, ok, mas eu vou votar o orçamento, não vou ser contra o orçamento. Tem que vai retaliar, né? Aí entra na politicagem que é completamente avesso ao que a gente está percebendo. As contas do prefeito, eu fui relator de 2 contas do prefeito. Tinha parecer da área técnica do Ministério Público pela rejeição, só que o plenário aprovou as contas com ressalva. Eu dei parecer pela aprovação, não vou fazer politicagem, dar um parecer fazer pela pressão, rejeição, não vou. Então, certo. Eu acho que a linha é essa, que eu resolvi seguir, é o que me faz fazer política com paixão. Sem pressão. Muito bom. E que continue, tá? Mas, vereador, agora é o seguinte, assim, na minha opinião, fazendo uma análise de toda a tua produção, né, de todos os seus resultados que tem apresentado, né, então, assim, seu trabalho te respalda, eu acredito, tranquilamente para você se reeleger vereador. Aí já não mais em 8º lugar, mas eu já penso lá em 1º lugar. Realmente é um trabalho que está sendo diferenciado, está trazendo boas práticas, tendo resultados práticos. Então, assim, eu penso que isso te respaldaria você ter uma reeleição tranquila. Mas você já colocou aí que quer vir para candidato a prefeito pelo PSD. Isso. Correto? Confere isso, continua, mantém. Confere. Isso aí é. Mais volta. Essa aí é a veia do empreendedor, né? Não vou buscar um novo desafio. Eu sei que lá para vereador tem uma grande chance, mas eu vou querer ser prefeito porque eu acredito, né, que eu tenho a condição, a capacidade de desenvolver o trabalho. É isso? Alexandre, assim, eu tenho uma história da Amir Klink, que eu vou contar rapidamente. Quando ele chegou na Antártica, ele viu um barulho de fritura e achou que, até que tem chinês fritando batata frita, fritando pastel. Aí ele chegou mais perto, ele olhou, eram gotas de água doce que pingava na água salgada, gota de gelo, que dava aquele barulho de fritura e fazia uma beleza maravilhosa. É igual o sorrisão no corpo. Aí ele chegou assim, pensou com ele mesmo, falou, vou registrar isso. Ele falou, não, acabei de chegar, né, vou ficar aqui mais um tempão. Depois eu registro. Ele ficou lá 367 dias e aquele fenômeno não se repetiu mais. Olha, só perdeu a oportunidade. Então, ele fala exatamente isso. Tem oportunidades na vida que são únicas. Então, eu acho o seguinte, eu não quero fazer da política uma profissão. Então, se eu quisesse fazer a política profissão, eu poderia, né, comodamente disputar de novo com o vereador, mais cômodo. Eu volto a falar, para mim você teria uma reeleição praticamente garantida. Então, é mais fácil eu disputar uma reeleição, para vir de novo. Mas, assim, será que eu consigo motivar alguém a disputar o cargo de vereador com o mesmo perfil que eu, se eu for candidato? Às vezes não, a pessoa vai achar que vai ser... Eu estou querendo fazer um trampolim para me eleger de novo, trazer para o meu partido e tal. Então eu consigo convencer pessoas para disputar a eleição, para cobrir essa linha de pensamento que eu tenho, mais fácil se eu não for candidato. E tem um espaço aberto para disputar a prefeitura. Né? Então, você olha o cenário, o prefeito não vem para a reeleição mais. Não. Né? No cenário que você tem como competidor eventual é o Gandini. O Gandini que é o deputado estadual, que é o candidato prefeito do PPS. Tem o Amaro, tem o Lourenço, o Sérgio Mazé, são bons candidatos. PPS não, desculpa, Cidadania, né? Já mudou o nome. Isso, são todos bons candidatos. O Amaro parece que não vem mais, aí fica naquela, vem, não vem. Isso aí é muito definido ainda. Mas o cenário das pesquisas, que para mim agora é mais recall do que o que a pessoa vai fazer, porque 70% das pessoas não sabem quem vai votar ainda. Porque não sabe nem que vai ter eleição. Não, essa antecipação é justamente para poder começar a acomodar as peças políticas. Mas o grande público mesmo, os eleitores, então um pouco que a lei ainda disso aí. Exatamente. Né? Então o partido quer lançar candidato em todas as capitais. O PSD é um partido grande. Né? É um partido de centro-direita que tem uma linha muito do que as pessoas estão querendo agora, de mudança um pouco. Eu não preciso fazer, eu não vou fazer, nem preciso fazer alianças políticas para ter viabilidade de disputar.
Porque o partido tem tempo de televisão, o partido tem tempo de rádio. Sim. O PSD eu acho que é o terceiro maior. Então eu quero fazer uma campanha de falar de gestão eficiente, de botar pessoas competentes dentro da prefeitura para fazer a máquina funcionar com mais simplicidade. Então é isso que eu quero, mostrar um projeto. Sim. Se a gente ganhar, só ganha a eleição quem disputa. Lógico, eu costumo falar o seguinte, que a eleição você só sabe da vitória ou da derrota quando termina a última apuração. Que até o dia, nem pesquisa adianta você acreditar muito, que nem sempre nós isso temos exemplos, assim, não é exemplos passados não, é recentes. Sim, recentes. Ano passado, o Zema não existia nas pesquisas. Ele saiu com 0,1% da partida. O governador do Rio. 70 e tantos por cento. O Anastasia, que já foi senador, governador. Governador do Rio de Janeiro, mesma coisa. Nós tivemos aqui no Espírito Santo, Marco Duval, que todo mundo fazia chacota, achava que ele não tinha chance nenhuma, mas ele acreditava nele mesmo. Deu uma virada. Foi eleito. Sim. Então, assim, eu acho que eleição, o que eu quero mesmo é mostrar um projeto com um grupo de pessoas diferente para a cidade. Perfeito. Vereador, para a gente encerrar nossa conversa, que está muito agradável, muito boa, excelente, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, mas qual que seria então o seu recado, sua mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo aí, que vão nos assistir, referente à política, a entrar na política, o que você diria para essas pessoas, qual o chamamento que você faria quanto a isso aí? Então, que a gente começou a nossa conversa sobre isso, né? Não tem como você não participar da política. O ser humano faz política 24 horas, todos os lugares. Eu que não percebo. Você está lá na reunião de condomínio, você está fazendo política. Você está na sua casa discutindo uma coisa com a sua mulher, você está fazendo uma política ali. Tem que fazer muita política. Para resolver uma agenda, que às vezes é um aniversário e tal. Exatamente. Então, assim, o tempo todo você está fazendo política. Negociar o controle remoto da TV. É isso aí. E se você e nós vivemos num país democrático, Alexandre. Sim, sim. Nós não vivemos numa ditadura, nós vivemos numa monarquia. Então, assim, as pessoas para sobreviver tem que ter participação. Tem participação política. Então, se as pessoas boas, que acham que a política vai ser um peso, que vai... É lógico, a gente sofre ataques. Hoje em dia, com as redes sociais... Tem muita coisa para fazer o sujeito desmotiva, né? Tem hora que você desmotiva, você pensa, cara, mas... quando você faz um bom trabalho, com a sua consciência está tranquila. Tranquilo, isso aí. Eu me estresso menos aqui trabalhando no vereador para o cidadão de Vitória do que no meu escritório de advocacia. No escritório, você tem prazo, você tem que fazer, você leva o problema do cliente para você. Então, assim, eu consigo fazer essa distinção. Então, eu acho que dá para você levar, se você fizer um trabalho sério e precisa de mais gente se envolvendo na política. Ótimo. Não é fácil você disputar uma eleição, é difícil, mas eu incentivo as pessoas a encarar. Perfeito. A encarar. Então, gente, está aí o recado do vereador Mazinho, um representante da nova política, está trazendo boas práticas para a política, está aí trazendo para a gente a informação sobre diversos resultados alcançados. Por meio disso, né, vereador, queria de novo agradecer muito por ter nos recebido, mas muito mesmo. Agradecer pelo seu trabalho, né, que estimula outras pessoas, que vem estimular outras pessoas também a participarem da política, a buscarem um cargo eletivo, a representar de fato. Eu costumo falar que o político ele tem que ser voltado plenamente para o interesse público, lógico. Né, que não para o interesse particular ou de pequenos grupos ou de grupos que ele representa. Né, que grupos que não são grupos de boa índole dentro da sociedade, inclusive. Então, assim, agradeço muito a tua participação. Tá? Esse é o episódio, o 8º episódio, que vai ser divulgado no dia, na próxima segunda-feira, no dia 2, se eu não me engano. E eu agradeço não só por nos receber, mas nos dar o prazer, a satisfação de ouvir tanta coisa boa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição do canal, sempre que quiser chamar a gente para falar de algum assunto, eu estou à disposição. Tá ok, obrigado, vereador. Eu que agradeço. Então, pessoal, é isso. Um abraço. Acabou mais um episódio, o 8º episódio do Politicar com Alexandre Aquino. Hoje, com a satisfação, a honra de ter a entrevista com o vereador Mazinho dos Anjos, do município de Vitória. Aguardo vocês para o próximo episódio e, por favor,
postem, curtem, compartilhem, façam os seus comentários, participem do canal e isso aí vai estimular cada vez mais as pessoas a procurarem entender o que é de fato politicar. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.